Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos com este tema, põe a tua casa em ordem. E estamos ainda meditando em Provérbios, capítulo 24, versículos de 1 a 3. Amanhã nós vamos encerrar essa meditação. Mas hoje nós vamos rever algo muito importante. Nós estamos falando sobre a construção. Vamos ver essa analogia que Salomão traz sobre a casa, sobre o lar. Então, a primeira coisa que toda casa precisa é de uma fundação. E ele fala que a sabedoria, então, lançou uma sólida fundação para o nosso lar. A sabedoria é a fundação de todo o lar. Os membros do lar, então, usando esta sabedoria, se comprometem em fazer da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. E sobre esta fundação, então, da própria palavra de Deus, a sabedoria de Deus para nós, a estrutura pode, então, se erguer, a estrutura doméstica. E ele fala, então, que nós vimos ontem, graças à inteligência e o discernimento e o conhecimento que cada membro, então, adquire, assim as necessidades práticas do lar são atendidas e assim, então, uma casa se forma. Uma casa, no entanto, tudo como nós falamos, ela não é um lar até que cada pessoa ocupe os cômodos da casa. Então, Provérbios 24:4 declara o seguinte: e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. A palavra hebraica aqui para conhecimento, então ele fala, né? Pelo conhecimento se encherão as câmaras ou os cômodos com todos os bens preciosos e agradáveis. A palavra hebraica aqui para conhecimento se baseia na palavra iada, Y-A-D-A, iada, que significa conhecer. Então, iada se refere ao entendimento com discernimento, que só é possível por meio de uma experiência pessoal e íntima de cada pessoa com um assunto importante na sua relação familiar. O Antigo Testamento ele usa esta palavra iada, de conhecimento, para descrever algo muito importante que eu amei. E diz assim, para descrever o conhecimento penetrante, olha só, que Deus tem de cada pessoa. Olha isso! Então, no Antigo Testamento, a palavra iada, ela descreve o conhecimento penetrante que Deus tem de cada pessoa. E nós podemos ver por meio de vários textos bíblicos. Um deles é Gênesis 18:19, que diz assim: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo aquilo que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão aquilo que lhe prometeu. Então, Deus conhece os seus escolhidos. Já em Deuteronômio 34:10 diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Conhecera, iada. Já Isaías 48:8 diz assim: você não tinha conhecimento, iada, né? Nem entendimento, desde a antiguidade. O seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é.
desde o nascimento você foi chamado de rebelde. Aqui você não tinha conhecimento, Iada, mas eu o conheço muito bem. Salmo 37:18 diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre, pois o Senhor conhece, Iada, conhece os dias dos íntegros, aqueles que andam em integridade. Em outros contextos, essa palavra Iada para conhecimento indica também a capacidade de usar a experiência, de discernir entre duas alternativas que você tenha que escolher ou decidir. Gênesis 3:5 usa então essa palavra. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, discernindo entre o bem e o mal. Iada. Já Isaías 7:15 diz assim: e ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher aquilo que é certo. Iada. Então, em outras palavras, o conhecimento, ou seja, Iada, é o aprendizado íntimo de um assunto com muita percepção e entendimento. Ou seja, quando os membros da família têm um espírito ensinável, uma disposição para ouvir e tem uma curiosidade saudável que não os leva à prática do mal ou se envolver em trevas, em escuridão, em obscuridade, eles encontrarão a verdade e a verdade os libertará. E eles então se tornarão seguros, pois o conhecimento sempre busca a verdade. E a verdade não é apenas um conceito. A verdade é uma pessoa. Então, e esta verdade é Jesus. Assim, quando uma casa aceita a verdade que é Jesus, ela se enche, seus cômodos estarão cheios de bens preciosos e agradáveis, e todos se deleitarão. Olha que promessa maravilhosa. Quando eles priorizam as maiores riquezas, que são aquelas que abrem a porta para todo tipo de bens, sejam físicos, emocionais, espirituais ou financeiros, ou mesmo de relacionamentos. Mas quais são essas riquezas que abrem porta para outras riquezas ou outras preciosas riquezas? Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que a obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, diz lá em Deuteronômio 28, que as bênçãos nos alcançarão. Algumas traduções diz que elas correrão atrás de nós e elas nos cercarão. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Diz assim: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvirdes a voz do Senhor, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre e o fruto da terra e também dos animais. Bendito será a tua cesta e também a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e bendito será quando saíres. Quando tiver um coração ensinável, disposto a obedecer e a ouvir os caminhos de Deus. Em segundo lugar, os bens deleitáveis são a harmonia uns com os outros. Essa é a maior riqueza, na verdade, são as pessoas da casa.
para Deus as coisas mais preciosas e deleitáveis são as pessoas desta casa. Então, o que nós podemos aprender de prático nesse provérbio? Primeiro, tem a ver com relacionamentos. O nosso principal objetivo é nos tornarmos agentes responsáveis dos caminhos de Deus e dos seus planos para esta casa, para este lar, para os membros dessa família. E assim, esta família pode alcançar a harmonia no lar e também sucesso em todas as coisas que fizerem. Amanhã, nós vamos concluir essa meditação de Provérbios 24, 1 a 3. Lembre-se disso. As riquezas mais importantes são as pessoas. E para isso, o Senhor, então, traz as bênçãos para abençoar e tornar bendita essa casa e bendito cada membro da família. Mas isso é pela obediência e por ouvir, guardar e obedecer os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.